Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Bom dia, eu sou a Antônia Mendes, né? Sou aqui da Associação de Catadores e de mais algumas entidades a qual eu faço parte, que são muitas. Tá certo. Como foi que começou? Em 2014, nós fomos procurados, que nós era catadores soltos, né? Nós era catadores de rua. E então nós fomos procuradas por uma pessoa da Caritas Diocesana de Fortaleza, na pessoa da Ana Maria. E aí, que ela já conhecia o Rogério já tinha contexto com eles, né? Então ela me procurou. E aí ela disse que desejaria fazer uma formação com os catadores que tinha e que queriam fazer parte de um coletivo. E aí a gente ficou 2014 todinho, sempre se reunindo no dia de sexta-feira com uma pessoa da Leonilda, que ela era funcionária da Caritas Diocesana, e ela vinha dar palestra pra gente. Aí cada sexta-feira vinha uma pessoa, pessoas diferentes, mas amando da Caritas, para nos dar o conhecimento. Quando foi em 2015, a gente fez uma formação de conhecimento do material. E aí nos deu mais visibilidade, deu me aprofundar do conhecimento da matéria em si, pesquisar a duração do plástico, a duração de cada ser que contamina a terra, né? Porque todo material, se você deixar ele diluindo no solo, ele, de alguma forma ele vai prejudicar a natureza. O óleo prejudica as águas, os rios, as lagoas, os mares, né? E o plástico, ele também, com o decorrer do tempo, quando ele demora muitos e muitos anos para se decompor. E ali vai sujando o solo, o meio ambiente. E aí a gente fez essa formação durante 3 meses. Quando terminamos os 3 meses, a gente foi conhecer bases, que já tinha catadores trabalhando. E aí quando foi em 2016, aliás em 2015, em novembro, nós fomos visitadas pela rede de catadores e que disse que estava disposto a nos apoiar também. Então a gente se uniu e fizemos um grupo, que somos até hoje, né? O grupo da Ascabonja, que o nome do nosso grupo é Associação de Catadores de Material Reciclado do Grande Bom Jardim. Aí a sigla é Ascabonja, porque pega uma letrinha de cada, que o nome é grande e faz Ascabonja. E aí quando foi no dia 15 de novembro de 2015, a gente inaugurou o nosso grupo lá no Marrocos, na Associação da Dona Zélia. Ela nos cedeu um Lzinho para nós trabalhar e ali nós ficamos, 4 catadores. Aí depois aumentou mais para 7. Com 3 meses que nós estávamos lá, nós já estávamos com 10 catadores. E ficamos trabalhando. Eu sozinha dentro, na triagem, como estou hoje aqui, e os demais trazendo o reciclado. Quando era final de mês, a gente vendia e dividia. Eu anotava a produção de cada catador no seu caderno. Quando era no final do mês, eu sabia a produção de cada um e eu repassava a produção de cada um, ficando aqueles 10 centavos para ajuda de custo da associação. E aí, quando foi na pandemia, 2020, né? Veio parar para a gente fechar, todo mundo fechar as portas. Eu não tinha nenhum catador mais catando para mim, porque ninguém podia sair nas ruas e nem tinha material nas ruas para a gente reciclar. E aí, mas eu abria, mesmo assim eu abria a associação todo dia, tentando buscar solução para de alguma forma os catadores sobreviver. E aí teve o CDVHS, que toda a vida foi um parceiraço da gente, que eu também sou filiada do CDVHS, e aí começou a chegar as ajudas.
A gente recebeu a ajuda do CDVHS em forma de cesta básica, recebemos um cartão da ANCAT, que é o nosso Movimento Nacional dos Catadores. E aí a gente atravessou esse ano de 2000, né? 2020. Quando foi em junho de 2020, o Camilo aceitou uma proposta que a gente já vinha lutando, mesmo sem nós ser grupo, a gente já vinha lutando pelo benefício do governo do estado, para que nos ajudasse. E até aí ele sempre adiando, um momento era político, outro momento não dava certo, até que quando foi em agosto de 2020, ele mandou esse auxílio para nós em forma de auxílio catador, que a gente queria um Bolsa Catador, mas veio com o nome auxílio de catador, que aí nos fortaleceu também, que é 1/3 do salário mínimo. É pouco, mas nos ajuda. Quando chega, de alguma forma, é uma ajuda de renda para cada catador. Aí quando foi em 2021, em janeiro, por motivo de território, o filho de uma catadora que ela veio a óbito na pandemia, ela faleceu da Covid, que foi a Gilmara, que ela vive, a gente mantém a memória dela viva nos nossos corações, sempre eu estou relembrando, que é para ninguém não deixar a memória dela apagar, porque era uma catadora de luta, era uma pessoa que lutava no nosso dia a dia junto, meu lado sempre. Também era parceira do CDVHS, que a gente ia para as lutas sempre junto. Ela sempre representava as Camonjas onde ela ia. E aí, o filho dela, quando ela faleceu, eu dei todo o suporte, da maneira que pude, busquei ajuda para ele, busquei ajuda para o enterro dela e graças a Deus tudo deu certo. Mas quando chegou esse auxílio, ele achou ruim, porque ele não ia receber. E ele queria que eu desse a ela. E ali eu passei 6 meses, de agosto a dezembro, sendo coagida por ele, sendo obrigada a entregar a parte que era meu, entregar para ele, pessoal. Aí quando foi em dezembro eu disse a ele que eu não ia mais fazer isso. E aí ele foi e disse, pois então ou você sai daqui, ou você vai amanhecer o dia com a boca cheia de formiga. E aí a irmã Francisca, que estava do meu lado no dia a dia, aí ela passou a trabalhar junto comigo, aí ela ficou com medo e disse, não, nós vamos sair daqui. Eu não tinha condição de como sair, mas Deus me deu uma injeção de ânimo, eu digo, eu vou pagar aluguel. E aí nós alugamos esse espaço e nós estamos aqui desde o dia 26 de janeiro de 2021, pagando um aluguel super alto, mas graças a Deus estamos aqui, sempre resistindo. Hoje a nossa associação já é registrada no cartório, temos estatuto, temos ata, temos tudo legalizado direitinho, mas por motivo da Receita Federal exigir o IPTU, e esse espaço aqui ele não contém IPTU, que é área descoberta. Aí por esse motivo nós não podemos fazer o nosso CNPJ. Aí continuamos o grupo. Meu Deus, né? Dona Antônia, dentro desse contexto todo, né, de como vocês surgiram, você entende quais são os territórios que você consegue alcançar? Sim. Aí também, quando foi em 2023 e 2022, no CDVHS já existia a rede de cozinha, né? Nós não fazíamos parte. Mas aí o Adriano achou por bem, junto com o Rogério, colocar as Camonjas, já que as Camonjas faziam o alimento. E aí nós se tornamos também um membro da rede. E aqui nós não somos só aqui no São Vicente. Eu tenho catadores de N lugares. Tem o catador da Granja Portugal, tem o catador do Canidezinho, tem o catador do Jatobá. Os associados são mais próximos, mas tem os não associados que vêm aqui somar junto com a gente. Muitos deles às vezes vêm somar pela comida, mas eu não deixo de
de dizer que ele é meu parceiro, Sim. porque de alguma forma ele está nos agregando junto com a gente. E aí, quantos que são associados hoje? E pode dizer só os territórios, para poder ficar registrado assim os territórios que vocês abrangem dentro Certo. do São Vicente. Aqui nós temos associado do Jardim Jatobá, eu temos associado lá de pertinho da Associação Abribar, que é Granja Portugal. Temos associado do Parque Santo Amaro e temos associado do Canindezinhos. Esses são os territórios que são associados. E como é o trabalho do dia a dia, assim? O nosso dia a dia aqui é assim, eles trazem a reciclagem. Quando eles chegam aqui, eu peso e anoto num caderninho, como eu já disse. Tenho um computador, mas eu não sei mexer no computador, então eu anoto no meu caderno. E aqui eu tenho N cadernos. Eu tenho o caderno que eu trago do peso lá de fora para cá. Aí aqui eu já tenho o caderno com o nome do catador, que aqui no final do mês, tudo que está aqui nesse caderno é só de um catador. Aí eu tenho os catadores, aí tem aquele minha estantezinha ali que eu boto, ali eu tenho os cadernos de cada catador. Quando é no final do mês, eu repasso para esse, que aqui é a minha contabilidade, que eu sei quem eu pago, quem eu não pago, o valor de cada um que fez durante o mês, eu passo para cá. Também temos que eu tenho que mandar a frequência, eu tenho que mandar a frequência do peso do catador para a SEMA, que é o órgão que nos paga 1/3 do salário mínimo. Aí aqui eu já passo o peso, somando o peso de cada um. Eles exigem alguma quantia mínima? Sim, 500 quilos. Como nem todos atingem os 500 quilos, como eu faço para, de alguma forma, eles interagirem? Porque como nós aqui não temos doação para nós separar aqui dentro, por esse motivo que você viu, chegou aqui, eu estou praticamente só, porque os catadores estão na rua, reciclando, para trazer para cá. A maioria deles só pesam na parte da tarde. Eles reciclam, para não amontoar aqui, eles separam em casa, trazem para cá já separado. Aqui lá na casa eles separam por material. PET, plástico, alumínio, ferro e melissa, essas coisas. Quando chega aqui nós pesa, que aí vem pro caderno, por material. Quando entra aqui para dentro, aí eu já tenho uma turma, aquela turma que dá menos produção. Esses que trazem são os que dão a produção total. Aí eu tenho turma que não dá a produção total. Então, a partir de 12 horas, eles vêm para cá. Tem deles que vêm 3 dias na semana, outros vêm só 2, e assim. Aí chegam aqui, a gente vai fazer a triagem, porque a gente vende o nosso material por cor. Aí aqui nós vamos separar o PET. Que o PET ele tem 5 tonalidades. Aí tem o PET cristal, o PET verde, o PET dragão, o PET óleo e o PET azul. Aí nós vamos separar por cor e botar nos cantos, para quando tiver um volume grande, a gente poder levar para a prensa, prensar para poder dar um dinheirinho melhor para nós, um retorno melhor de produção. Tá certo. Agora vamos adentrar para a área realmente assim da alimentação, né? Certo. Porque precisava saber do contexto geral. Agora para você começou realmente a fornecer alimentação para os catadores depois da pandemia? Ou já havia algo? Na pandemia, como a gente não podia se reunir, a gente doava cesta básica. Sim. A gente recardava a cesta básica e doava a eles cesta básica. Mas quando foi em 2021 que a pandemia já começou a cessar mais, aí a gente passou, além de dar a cesta para ele levar para casa, que a gente sempre faz esse contexto, a gente passou a fazer a comida aqui na associação para doar para o catador. Tem dia que come 30, tem dia que come 50, tem dia que nenhum come porque eu não aderi à cozinha, por motivo de território, eu não aderi à cozinha
do O governo. Ceará Sem Fome, né? O programa Ceará Sem programa Fome. Ceará Sem Fome, mas não deixo de fazer a comida aqui todo dia para os que estão aqui. Tanto os que estão na parte da manhã, como os que vêm chegando a meio-dia. Quando chega, as panelas estão ali, cada um se serve. A gente não faz prato. E tem deles que quando chega de 2 horas, 3 horas, que aqui às vezes até 4 horas da tarde ainda tem catador comendo. Que dependendo da viagem que eles fazem, quando eles chegam vão descansar um pouquinho em casa, e quando é depois de 1 hora vem atrás do almoço e a comida deles estão ali guardada. Entendo. E aí começou, eu queria que você me explicasse assim, né? Depois do pós-pandemia, teve alguma dificuldade para começar esse processo? Foi natural? A dificuldade sempre tem, né, Nath? Porque nós não temos doadores de alimento. A única ajuda que a gente tem só é o Vale Gás que a gente recebe do governo do estado. De 3 em 3 meses a gente recebia 3 Vale Gás, que agora já diminuiu, agora só é 2. E aí a gente tem dificuldade do recolhimento do insumo em geral, não só da proteína, mas do insumo em geral. Aí tem dia que a gente tem alimentação, tem dia que eles chegam e me perguntam, Dona Antônia, hoje a gente vem almoçar que hora? Eu digo, hoje nós, infelizmente hoje nós não temos. Que hoje eu não estou tendo nem para mim. Mas aí no dia seguinte Deus abençoa e chega, e aí eu aviso que a gente tem o nosso grupo, que aí eu aviso com antecedência para quando eles chegarem já virem, sabendo que a comida já está esperando por eles. E aí, quem são esses principais parceiros, assim? Aqueles que sempre estão chegando junto contigo? Eu só tenho uma pessoa que é lá do Ceará Sem Fome, que ela me ajuda individualmente. Ela tem um sobrinho que de vez em quando eles vêm deixar a cesta básica para mim. Aí vem deixar aquela quantidade. E a Santa Elise, que é a fábrica de papelão, que um mês sim, um mês não, ela doa uma cesta para cada catador e 7 aqui para dentro da associação. Aí aquelas 7 já é garantido, meu tambor já fica aí. Porque esse mês elas me doaram, já mês que vem elas não me doam. Eu recebi agora mês de junho, mês de maio, que foi mês passado ainda que eu já... Agora em junho nós não recebemos, não vamos receber, só vamos receber em julho. Mas quando vem para dentro da associação, porque como eles entenderam que eu faço a comida para os demais, para os que são soltos, porque as cestas só vem para os associados. Mas como eu faço comida para os não associados, então vem 7 aqui para dentro da associação, para a gente se... E o resto eu me ajudo com o meu BPC. O meu BPC e os 10 centavos que fica de cada quilo de mercadoria que eu vendo. Porque quando eu vendo a mercadoria, tem objeto que deixa 20 centavos, tem objetos que deixa só 10, tem objeto que não dá para deixar nada, porque o preço já é muito mínimo. Por exemplo, que nem o caco, que aqui na sala eu estou com a... Quando eu vendo é 3.000 quilos, 4.000 quilos, dá R$200. Que eu só vendo quando eu tenho quantidade grande. Mas eu não posso deixar daquilo nem um centavo, porque eu já pego do catador a 5 centavos e já repasso para o comprador a 5 centavos. Porque se eu for tirar de 5 centavos, eu vou tirar, o que o catador vai ganhar? Só o trabalho de trazer, aí eu não acho justo. Entendo. E aí é dessa forma que você vai realmente fazer a nossa cozinha acontecer. Sim. Agora, trazendo um pouquinho da questão da rede, né? E aí, quando foi que você entrou na rede, assim, do tempo, assim? A rede, ela começou na pandemia, aí ela teve um mapa participativo. Qual foi o período, assim, que vocês acharam? A rede, de alguma forma, na pandemia, ela já nos ajudava, né? Porque ela já trazia a doação de cestas básicas para nós. Mas assim, se tornar um membro da rede foi em 2022. Em 2022, que as meninas estavam fazendo, trouxeram o mapa já com as coordenadas de quem já estava, que era só 14. E aí, naquele momento, eles
junto com a pessoa do Rogério, com a pessoa da professora Clarice e do Adriano, a dona Antônia também é uma cozinha, que de alguma forma a gente já ajuda ela, direto ou indiretamente a gente já ajuda. E eu digo, e essas cestas que vão para lá já nos ajuda também no nosso dia a dia e todos comem. E ali eles perguntaram se eu queria fazer parte da rede e eu digo, firme e forte na luta. E ali nós passei desde aquele momento ser uma das 24. Certo. Aí, como foi para você desde que entrou na rede, né, as reuniões? Como é estar dentro da rede para você? Estar dentro da rede para mim, eu me sinto muito fortalecida. De alguma forma, a gente sozinha nunca consegue nada, né? E se a gente se dá as mãos, de alguma forma a gente se fortalece, porque eu me sinto muito privilegiada em estar dentro da rede de cozinha, porque a gente se sente mais forte, né? Porque a gente sabe que não está sozinha. Mesmo que hoje eu não tenha nada para dar de comer meus catadores, mas eu sei que amanhã eu tenho alguém que possa fazer alguma coisa por mim. Você achou que já durante esse período da rede vocês conquistaram algo? Sim, a gente já conquistou o Vale Gás, que nós não recebíamos, para nós já foi uma vitória, né? Que só o governo reconhecer que a gente é parceiro, fornece acolhimento. Mesmo eu sem ter aderido à cozinha, mas e também através de eu dizer que sou uma rede, eu já ganhei um freezer lindo, maravilhoso, de um colégio particular. Esse colégio veio me visitar quando ele soube que eu era cozinha, que eu doava o alimento. Aí eles começaram a me ajudar de alguma forma. Eles multiplicam material lá para me mandar buscar, para ajudar. Porque ele disse que eu sou uma rede, então se eu sou uma rede, de alguma forma eu tenho que não ficar só na rede de cozinha, mas sim em outras redes. E aí eles já me doaram um freezer, compraram e me deram de presente. Quer dizer que se hoje eu quiser entrar para o Ceará Sem Fome, a minha cozinha já está equipada, que eu tenho um freezer bem grande para guardar tudo que vier. E é isso, e eu acredito que a gente fica muito mais forte quando a gente está em conjunto. Entendi. Aí, mais do governo, você não recebeu da Assembleia, da Prefeitura? Recebi em novembro, foi novembro e dezembro de 2022, que foi antes eles doaram para toda a rede para toda a rede de cozinha, eles doaram 30 quilos de alimento para cada cozinha, que isso aí já foi uma conquista, só eles reconhecer que nós já estávamos em rede, que foi em rede que veio esse benefício para nós. E aí ficamos no Vale Gás. Nós não ficamos, recebemos aqueles insumos, que foi equivalente para 3 meses, e em seguida, no dia 2 de dezembro de 2022, a gente já começou a receber o Vale Gás, que recebemos em dezembro, a primeira parcela, e continuamos recebendo 3 vezes no mês. Vocês conseguiram a isenção da água também, aquelas coisas, as taxas? Não, da água eu aí é porque eu ainda não fui atrás. Mas... agora, voltando assim, indo para uma parte da fome, né? Desde quando terminou a pandemia e tudo mais, e quando entrou o programa Ceará Sem Fome, qual o seu diagnóstico, né? A fome, ela tem diminuído ou ela tem aumentado? Aqui para nós, os catadores associados, por ele ser associado da associação, a cozinha que aderiu ao Ceará Sem Fome não quer cadastrar ele para receber o alimento. E aí muitos deles, quando aqui nós não tem momento que está melhor e tem momento que está ruim. Porque eu compro o alimento com o meu próprio dinheiro, né? E aí tem momento que tem dificuldade, mas
Pelo menos eles dizem que aqui dentro, eles estão acolhidos aqui na nossa cozinha, para eles já é uma garantia de comida todo dia. Entendi. Então, assim, não tem como você tirar um diagnóstico que não seja o daqui de dentro, né? Não, que aqui sempre nós temos. E dá certo, né? E dá Você certo. faz dar Graças a certo, Deus. muito bem. Graças a Deus sempre dá certo. E assim, para finalizar a entrevista, o que é que você sonha? Bom, eu sonho tanto de um dia esse estabelecimento ser nosso, porque eu sempre profetizo isso, e tenho recebido profecia também de que aqui vai ser nosso, que aqui a gente paga R$1.000 de aluguel, né? Nosso material cada dia diminui o preço, o peso o governo quer que a gente dê 500 quilos, mas quando a gente vai vender, o plástico antigamente a gente vendia a R$2,80, hoje estamos vendendo a 70 centavos. E aí eu espero que aí as nossas coisas venham a ser valorizadas. E no meio de tantas redes a qual eu faço parte, que eu faço parte da rede de cozinha, da rede estadual de catadores, faço parte da rede Delice, e enfim, N redes a qual eu estou sempre no foco de nós conseguir melhoria, não só para dentro da Associação de Catadores, mas para o nosso A sociedade todo, em si. a sociedade em si. Porque o meu sonho é ver todo mundo bem. E para finalizar, assim, eu vou deixar para você falar o que você quiser, né? Eu mesma, Antônia, luto muito por tudo e por todas, né? Que, inclusive, nossa rede de catadores está chegando ao fim, o nosso mandato, e eu estou pretendendo arranjar mais parceiros para que eu venha me fortalecer junto aos demais e me tornar presidente da rede de catadores, que eu estou com esse desafio de adquirir alguém ao meu lado que queira me ajudar para a gente não deixar a rede de catadores cair, porque a gente sabe, se entrar um novo presidente, pode não ser o nosso pensamento e vir destruir o que a gente já construiu. E somar mais, cada vez mais com a nossa comunidade, porque o CDVHS, junto com os parceiros da Unilab, da UFC, tem sido para nós com muito aprendizado. Eu, como professora, porque eu me formei em professora, né? Sou professora formada, sou artesã, com diploma e tudo, mas eu me sinto muito aqui, ajudando meus catadores. Eu sempre digo isso. Eu ajudando o meu próximo é o que eu me sinto realizado. Mesmo que eu não ganhe nada, mas eu sabendo que eu estou tendo alimento para dar ao meu catador, para mim ali, eu já vou dormir tranquila. Você era professora de quê? Você se formou professora de quê? De química. Que massa. E agora você é química para os outros, né? Isso. Traz essa... E dona Antônia, eu fiquei muito curiosa agora, né? Da questão dessa diminuição dos valores, já que as empresas, né, os fornecedores, eles falam que sustentabilidade é tudo, como que, né, não está incentivando? Isso. Eles falam, para eles tem o valor deles, né? Porque como a gente ainda não tem o número X para ir até a fábrica, então a gente ainda passa por muitos atravessadores. A gente, por exemplo, eu vendo para um, aquele um já vende para outro, aquele outro já vende para outro, e o último lá da ponta já é o que chega até a fábrica. Aí o valor vai diminuindo. E por nós também não ter transporte para fazer o nosso translado, Pra nosso poder, material. né, diminuir essa ponte. Para poder diminuir essa ponte, aí a gente já cai. Mas eu também, no meio de todo o desafio, de toda diversidade, eu também já tive um avanço aqui como catadora, porque eu já tenho um catador que já está sendo motorista, já trabalha. Se eu, por exemplo, na hora que eu arranjar um carro para nós
transportar o nosso material. Eu já tenho um motorista de categoria já formalizado, que ele já tirou a carteira de motorista, né, que é o João, que é o meu filho, graças a Deus. Isso para mim já foi uma conquista, que eu tive incentivo. Não tive o incentivo da rede de cozinha em me ajudar com benefício, com algo, mas me ajudaram com incentivo de vai que vai dar certo. Só essa palavra, a senhora vai conseguir, a senhora luta e vai conseguir. Só essas palavras, que nem a Cristina do Criache, é uma parceira minha em termos que a gente troca. A gente troca muito porque nós fazemos troca. Todo o benefício que ela adquire para o Criache, ela manda para as Tamonjas. Chama as mulheres para fazer parte. Quando aqui eu tenho algo que precisa trazer o público da Cristina, Cristina traga seu público para somar com a gente. E a gente vai sempre fazendo essa parceria. Né? Porque eu também faço parte da Mesa Brasil, que é do Sesc. Eu recebo, desde a pandemia, eu recebo doação de frutas. Uhum. E ali terminou, eu fiquei pela rede de catadores e de 15 em 15 dias a gente distribui frutas para os catadores. E ali eles já é uma coisa que eles já têm certo. E eu também já faço parceria com a Cristina. Quando chega, Cristina, venha buscar a sua parte, e ali eu tenho direito? Tem sim, você é minha parceira, então a gente sempre está trocando uma construção de conhecimento e de luta. Entendo. Aí, para finalizar, é isso, né? Então, isso. Então... E eu tenho que agradecer a sua presença aqui, né? Ontem a professora Clarice ligou para mim, perguntando como era que estava a minha luta, e eu disse, e ela disse, eu sei que você não vai fraquejar porque você é forte. E isso, essas palavras me fortalecem muito mais para mim dizer, não, esse é o meu caminho. Eu ajudar o meu próximo é o meu caminho. É o que faz eu dormir em paz comigo mesma. É saber que estou fazendo algo para alguém. Muito obrigada, viu? Mais uma vez.